Olá, estamos iniciando a webinar do Programa de Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo. Hoje, o lançamento do edital de seleção da turma 2022. Sou o professor Adriano Pascolotti, estou no programa, numa linha chamada Gerontecnologia, e neste momento, neste encontro, falaremos sobre o programa, sua história, as linhas de pesquisa e tudo aquilo que envolve a formação de mestrandos e doutorandos na área de envelhecimento humano. Olá, eu sou a professora Ana Carolina Demarque, sou professora do programa na linha de pesquisa em Gerontecnologia, junto com o professor Adriano, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre o processo seletivo, que vai abrir as inscrições amanhã. Vou passar para a professora Cleide se apresentar. Olá, eu sou a professora Cleide Fátima Moreto, sou da linha de pesquisa Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento Humano e também estamos aqui para compartilhar um pouco sobre as nossas pesquisas, as nossas experiências no programa. Olá, eu sou Emerson Oliveira, doutorando do programa, entrei no meio do ano passado e sou da área de Gerontecnologia. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou mestrando do programa. Também entrei na turma da metade do ano passado, estou na linha de pesquisa biopsicossocial e é um prazer estar com vocês aqui. Ok. De imediato, eu passo a palavra à professora Ana, coordenadora do nosso programa, para fazer uma fala, uma descrição e uma apresentação sobre o que é o envelhecimento humano, o que é o programa de envelhecimento humano da UPR. Muito bem. A gente preparou, então, uma breve apresentação para vocês, que vai ser projetada. Tem um QR Code para quem quiser acessar o site do programa, né? Nós temos também o Instagram, estão todos convidados a nos seguirem, então, pelo Instagram, pelas redes sociais e visitar o nosso site. Bom, o que é o programa, então? Onde a gente está? Nós estamos, então, em Passo Fundo, né, no interior do estado do Rio Grande do Sul, na Universidade de Passo Fundo, dentro da unidade, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, que fica, então, localizada no prédio A2. Um pouquinho sobre o nosso programa, nós existimos, então, nossa primeira curso de mestrado, nossa primeira turma de mestrado foi em 2009, e em 2019, nós iniciamos com a primeira turma de doutorado. Desde então, nós já formamos mais de 230 mestres em envelhecimento humano. Somos um programa da área interdisciplinar da CAPES, conceito 4, e estamos locados na Câmara 4, Saúde e Biológica, dentro da área interdisciplinar. O nosso objetivo do PPGH é formar pesquisadores, docentes, profissionais para atender tanto as demandas educacionais, biológicas, sociais e de inovação tecnológica, para produzir e socializar conhecimentos de natureza interdisciplinar e multidimensional do envelhecimento humano. Nossa área de concentração é envelhecimento humano, saúde e sociedade, e nós temos duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa Gerontecnologia, que estuda todas as questões de saúde no processo de envelhecimento humano associadas ao uso e ao desenvolvimento de tecnologias, ação quanto à intervenção e ao monitoramento das condições de saúde. E temos também a linha Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento Humano, que estuda todos os aspectos biológicos, psicológicos, sociais do processo de envelhecimento humano em relação às questões educacionais, intergeracionais, culturais, históricas e de saúde. Nosso corpo docente é constituído por 6 professores na linha de Gerontecnologia, professor Adriano Pascolotti, que está aqui hoje participando, eu, professora Ana Carolina, professora Ana Luísa, né, do curso de nutrição. Cabe lembrar, professor Adriano Pascolotti é da estatística, eu sou da computação, a professora Charize da farmácia, a professora Liamara da fisioterapia, a professora Silvana Escorteganha da psicologia. Na linha Aspectos Biopsicossociais do Envelhecimento Humano, então, nós temos a professora Cleide, do curso de Economia, a professora Cristina Fiorese, de Serviço Social, a professora Helenice Escorteganha, da Enfermagem, o professor Luciano Siqueira, da Farmácia, a professora Marilene Portela,
da enfermagem. Somos um programa interdisciplinar, então, com professores, né, de várias áreas do conhecimento para trabalhar essa multidimensionalidade. Alguns projetos que nós temos, né, vinculados às nossas linhas, né, nós buscamos, então, aqui apresentar alguns projetos que foram selecionados, então, na linha de gerontecnologia, no sistema e-lifestyle, que é uma solução, né, baseada em computação em nuvem, para trabalhar e ajudar pacientes com hipertensão no monitoramento das condições de saúde destes pacientes. A ideia é que eles consigam fazer o autogerenciamento das condições de saúde a partir de um acompanhamento de um profissional de saúde por meio, então, das tecnologias computacionais. Temos também projeto coletivos online saúde mental, uma ação transdisciplinar para os grupos vulneráveis da Covid, que tem como objetivo ofertar serviços de intervenção transdisciplinar online voltados à saúde mental e aspectos gerais de saúde para pessoas idosas. Então, são realizados encontros semanalmente, de modo online, para esse atendimento e para uma escuta, né, desses participantes. Na linha aspectos biopsicossociais, nós temos o projeto Padrões de Envelhecimento e Longevidade, né, um projeto multicêntrico, em que participa a Universidade de Passo Fundo, a Universidade Católica de Brasília e a Unicamp, em Campinas, e o objetivo é determinar a prevalência, as relações entre as variáveis de risco e proteção de vários aspectos, fragilidade, cognição, variáveis demográficas, socioeconômicas, clínicas, né? Enfim, nós aqui, pela Universidade de Passo Fundo, fazemos, então, todo esse levantamento, toda essa avaliação nos idosos institucionalizados nas ILPIs. E também, na linha aspectos biopsicossociais, nós temos o projeto Educação Gerontológica como estratégia promotora da interação multigeracional, né, para o viver e envelhecer saudável, e tem por objetivo avaliar como as instituições de ensino da rede pública organizam e desenvolvem suas propostas pedagógicas durante o ciclo de vida, em relação ao fenômeno contemporâneo do envelhecimento populacional e multigeracional, né, considerando a família, a questão social, o viver e envelhecer. Então, são realizadas nesse projeto oficinas com os alunos das escolas públicas, em que os nossos alunos, mestrandos e doutorados, têm a possibilidade de interagir e de mostrar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo dentro do curso, num momento de discussão, né, e troca de ideias. Algumas das ações que a gente vem desenvolvendo, então, além dos projetos, né, nós temos, então, a nossa coleção do livro Envelhecimento Humano, que é lançado anualmente. Nós temos o Congresso Internacional de Estudos do Envelhecimento Humano, que ocorre de forma bianual, né, ocorreu, então, ano passado, ano que vem vai ter a sua 6ª edição, e nós mantemos também a Revista Brasileira de Ciência do Envelhecimento Humano, né, e que todos estão convidados a submeter artigos e trabalhos para essa revista. Além dessas ações pontuais que a gente desenvolve dentro do programa, nós também temos, né, participantes do nosso programa que estão vinculados a sociedades, né, nacionais e internacionais. Um exemplo, então, é o professor Adriano Pascolotti, que faz parte do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, uma sociedade que foi lançada há alguns anos aqui no Brasil, né, para promover todas as ações, né, voltadas a essa área, né, que a gente tanto vem explorando aqui dentro do programa, porque a gente acredita que a inovação é um fator primordial aí, né, do que deve ser considerado no processo de envelhecimento. Alguns produtos tecnológicos que a gente vem desenvolvendo, então a gente vem trabalhando com o desenvolvimento de softwares, né, games, aplicativos móveis, sistemas computacionais, né, para diferentes públicos, né, pessoas com diabetes, com hipertensão, né, para ajudar nos hábitos alimentares, né, questão de doação de sangue. Então, é uma diversidade aí muito grande que o programa vem investindo e vem lançando no mercado, né, esses produtos, né, como uma forma de proporcionar, então, uma tecnologia de acompanhamento, né, para a população.
Entre os nossos parceiros, nós temos instituições aí nacionais, internacionais, né? Temos a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? Temos empresas também de desenvolvimento de software que estão aí junto conosco nessa caminhada, né? Que já faz mais de uma década estudando o processo de envelhecimento humano. Temos os nossos apoiadores, então, né? Órgãos de fomento que financiam as nossas pesquisas, a FAPERGS, a CAPES, o CNPq, o Ministério da Saúde, ao qual a gente agradece muito, né, pelo incentivo cada vez maior ao nosso programa e às pesquisas que nós estamos, né, realizando aqui dentro, junto com os nossos mestrandos e os nossos doutorandos. Com relação ao edital de seleção, então, para este próximo semestre, que vai iniciar em agosto, né, o processo seletivo 2021/2, nós abrimos inscrições amanhã, então nós estamos fazendo pré-lançamento hoje para o curso de mestrado e para o curso de doutorado. As inscrições vão até o dia 28 de junho, o link ali, então, né, está disponível, o edital vai ser divulgado amanhã no site do programa, tá? Então é só acessar o site, o valor da inscrição é de R$100 e o processo seletivo ele vai ocorrer aí ao longo do início do mês de julho. Bom, mais informações, então, sobre o processo seletivo, vocês conseguem amanhã no nosso site, né, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o que a gente vem desenvolvendo e o que a gente espera aí, né, sobre o pós-pandemia, com a formação. Obrigada. Ok, professora Ana, a sua apresentação traz uma descrição muito clara, precisa, sobre o que é o nosso programa, mas esse bate-papo de hoje, inclusive com os alunos, o doutorando Emerson, o mestrando Diego, vai permitir nós entendermos um pouco mais a funcionalidade do nosso programa. E também o convite à professora Cleide é para que a gente pudesse ter representantes das duas linhas. Então, você representando a área da gerontecnologia, a Cleide representando a linha de aspectos biopsicossociais. De imediato, eu vou fazer um questionamento à professora Cleide. Essa linha de pesquisa do programa, aspectos biopsicossociais do envelhecimento humano, você, como docente orientadora, o que você pode nos descrever, nos apresentar em relação às pesquisas que são realizadas? O que você destacaria em relação às pesquisas que são realizadas, vinculadas a esse tema, que é uma das linhas do nosso programa? Então, o que você poderia descrever em relação aos aspectos biopsicossociais? Olha, essa nossa segunda linha, ou essa outra linha, ela é bastante complexa, eu diria, porque ela reúne um número maior ainda de áreas, e ela permite cruzar olhares, indo ao encontro do que nós queremos mesmo no mestrado, que é desenvolver a pesquisa a partir da interdisciplinariedade. Nós estamos pretendendo lançar ou formar discentes, mestrandos, doutorandos, que saiam da formação tradicional. E por isso, na nossa linha, nós podemos estudar desde o aspecto clínico, por exemplo, a questão epidemiológica, agravos comuns, doenças, e também condutas terapêuticas, como mesmo o caso da ozonioterapia. Mas, para além disso, o nosso olhar vai no sentido de compreender esse sujeito ao longo do curso de vida dele. Então, compreende não só os idosos em si, mas desde a criança, o adulto, né, até a velhice. E é nesse sentido que, então, para além dessa visão da importância de se planejar e de políticas públicas voltadas à atenção dos indivíduos, da sociedade, mas, sobretudo, do idoso, permitir uma visão que contemple também esses aspectos relacionados ao sujeito e ao coletivo. Então, muitos dos projetos desenvolvidos e das dissertações e agora das teses que
estão sendo desenvolvidas, elas contemplam o aspecto da educação gerontológica, por exemplo, a questão da própria intergeracionalidade, da questão do bem-estar e da saúde, com um foco, como é no caso de um outro projeto que nós desenvolvemos na linha, que é relacionado ao trabalho, formas de viver e envelhecer no e pelo trabalho. Então, ela, além de todos os projetos ligados ao próprio conteúdo mais psicológico, porque agora sabemos que, com a pandemia, um dos maiores desafios que a sociedade está a enfrentar, para além do aspecto sanitário mesmo, é a questão do adoecimento mental, da saúde mental. E serão necessárias muitas ações relacionadas. E essa preocupação já vem surtindo efeito. Para além do próprio projeto do Coletivos Online, as dissertações estão sendo pensadas nessa perspectiva, de também absorver a realidade nesse momento pandêmico e que requer soluções urgentes. Ok. Não, perfeito. Eu acho que é um tema relevante e que, na sua essência, a interdisciplinaridade se materializa, porque faz esse olhar exatamente biopsicossocial. Ana, em relação à linha Gerontecnologia, você apresentou vários aplicativos, fez referência à sociedade brasileira. O que mais você destacaria sobre essa linha de pesquisa do programa? Bom, Adriano, eu acho que é importante destacar, né, que a linha ela foi pensada, né, a partir de um movimento que o grupo de professores, que o colegiado, né, aderiu, que é a inovação em saúde. Né? Então, é muito importante a gente agregar a questão da inovação, porque a inovação em saúde, ela pode ser encontrada em diferentes formas, pode ser encontrada na forma de trabalhar, na forma da gente prestar um serviço, na forma da gente adotar uma tecnologia, mas tudo com um único objetivo, que é melhorar a qualidade de vida da população. Então, tendo em vista, né, esse olhar que o colegiado sensivelmente conseguiu detectar, né, para ampliar suas pesquisas, para agregar a inovação dentro desse processo de envelhecimento, dentro dos serviços, dentro dos produtos que a gente pode oferecer, tá? Foi criada, então, essa linha de pesquisa de gerontecnologia. O que a gente, né, o que a gente pretendia com a criação da linha e que a gente vem sendo muito bem sucedido, né? A gente pretendia trazer, né, e queremos trazer cada vez mais soluções que possam agregar, tá, aos serviços que os profissionais de saúde ou os formandos, né, os mestres e doutores de envelhecimento humano, né, formados, né, possam proporcionar para a comunidade. Tá? É muito importante a gente destacar aqui que quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em tecnologias, a gente não está falando especificamente nos produtos que eu apresentei antes, né, nos aplicativos, nos sistemas computacionais. Não é apenas isso. Eu posso trabalhar com um instrumento de avaliação psicológica, né, que vai ser construído, que vai ser validado dentro do programa, como a gente já teve, né, uma versão online de um instrumento validado aqui dentro, como também eu posso propor um serviço diferenciado, mas todos eles com um objetivo específico, que é trazer a inovação, tá? Trazer essa característica. Eu acho que a Ana caiu. Em termos de estrutura demográfica, né, bem como nas relações das condições epistemológicas aí, né, como a Cleide falou, da população, né, que a gente teve esse olhar atento, né, conduzindo na mesma linha quando foi criada, né, o Adriano sabe, a Sociedade, né, Brasileira de Gerontecnologia, então foi um movimento quase paralelo, né, Adriano, a criação da sociedade, a criação da nossa linha. E o nosso programa é inovador, porque é o único programa interdisciplinar que estuda envelhecimento humano e que se propôs a conduzir pesquisas de gerontecnologia. Então, isso é muito importante que a gente destaque, né? A gente criou, a partir dessa linha, uma identidade nacional e internacional,
tá? Na criação de produtos e serviços que têm essa vertente de inovação. Perfeito, né? O programa se destaca por outras coisas, mas especialmente na reformulação que foi realizada alguns anos atrás sobre as linhas, a proposição desta linha que ela é extremamente atual, contemporânea das demandas da sociedade. Ainda mais olhando o que aconteceu em relação à pandemia. Bom, Emerson, Diego, por que vocês escolheram o nosso programa de mestrado e doutorado em envelhecimento humano? O que vocês têm para nos falar? Bom, a minha área de atuação é a tecnologia da informação. A graduação, os cursos que eu fiz de especialização, o meu mestrado, todos eles são dessa área. A minha atuação profissional, eu sou professor de ciência da computação já há muito tempo, e eu senti que a questão do envelhecimento humano, envelhecimento populacional, ela é algo premente, é algo que está acontecendo, né, nos estudos que a gente faz, nas informações que a gente tem. Nós sabemos que a população está envelhecendo e nós temos que ajudar a garantir, a preservar uma boa qualidade de vida para estes indivíduos. E quando eu falo estes indivíduos, eu também estou me incluindo, porque eu também estou envelhecendo, eu também serei usuário dessas tecnologias que porventura a gente venha a desenvolver. Então, com base nisso, com base nessa situação, eu pensei em fazer algo que realmente faça diferença, né? Então, eu estou no programa como um doutorando, né, com a expectativa de, em algum momento, né, com os resultados do meu trabalho, fazer a diferença. Ok. Diego, por que a UPF, por que o nosso programa? Bom, a UPF, particularmente, é uma condição muito especial para mim, porque eu sou egresso, eu sou médico, eu sou egresso da UPF, então eu tenho um carinho muito grande pela instituição que me oportunizou me formar. Então, desde sempre eu tive esse carinho pela instituição e pela capacidade de capacitar que a instituição tem, né? A Faculdade de Medicina, em especial, é um curso muito forte e muito reconhecido. E durante a minha atuação profissional, eu me especializei em cirurgia do trauma e trabalhei muito tempo com jovens. Os traumatizados predominantemente são jovens. E quando eu fui fazer a especialização em urologia, eu me deparei exatamente com o inverso. Eu tive contato com pacientes que têm patologias que se relacionam diretamente com o avançar da idade. E aí eu percebi o quanto a minha formação carecia disso, de entender o processo de envelhecimento, de compreender como ele se relaciona nos processos não só biológicos que a gente acaba estudando, mas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, enfim, como isso interage dentro da sociedade. E os meus pacientes vinham e eu comecei a cada vez mais entender esse processo e sentir a necessidade que eu deveria me atualizar e me formar desta maneira e trazer um melhor para esses meus pacientes. Então, eu consegui juntar 3 paixões. Estudar na instituição que me formou, né, no qual hoje eu tenho o prazer também de ser docente. Consegui fazer o programa que me agrega sobremaneira para o meu trabalho, para a minha profissão, e poder trazer para os meus pacientes aperfeiçoamento e uma dedicação além de só compreender a questão biológica e por que eles estão ali, mas tudo o que os envolve e promover um envelhecimento, um envelhecer saudável e com mais qualidade de vida. Ótimo, perfeito. Vocês dois estão hoje, de uma certa forma, representando os demais mestrandos e doutorandos do nosso programa.
Nessa condição, o que vocês destacariam sobre as pesquisas que vocês vão desenvolver? O que vocês estão realizando no programa para buscar o título de doutor, para buscar o título de mestre? Emerson. O programa, ele traz informações conhecimentos bastante importantes para a formação do docente, tanto doutorando quanto mestrando. E o interessante é que, independente da área de concentração das pesquisas, né, nós temos acesso às tecnologias e também às pesquisas da outra área. Então, apesar de eu estar na área de gerontecnologia, eu tive várias informações, muitas pesquisas, muitos trabalhos, né, apresentados pelos professores da outra área também, da área de aspectos biopsicossociais do envelhecimento humano, que complementam o trabalho que eu pretendo desenvolver enquanto doutorando. Então, num primeiro momento, eu gostaria de enfatizar esse ponto, que apesar de serem duas linhas, elas estão interligadas. A gente não consegue trabalhar única e exclusivamente somente numa linha. E esse aspecto é muito interessante e muito produtivo do programa que a UPF oferece em envelhecimento humano. Assim, a gente consegue ter acesso a aspectos relacionados à multidimensionalidade do envelhecer, né? Então, a questão da interdisciplinaridade, ela é muito presente nas pesquisas. Esses dois pontos, eles são fundamentais no programa, e faço questão de dizer enquanto docente, né? Então, eu gosto muito dessa parte. Quanto à pesquisa específica a ser desenvolvida, é claro que a gente não foge muito do nosso cabedal de conhecimentos. A minha área, tecnologia da informação, eu vou trabalhar com aspectos concernentes à tecnologia da informação voltadas ao público, né, às pessoas idosas, né? Então, uma questão que muito me chama a atenção, e eu tenho trabalhado desde que entrei no programa, né, diz respeito à cognição das pessoas idosas que vai sendo perdida durante o processo de envelhecimento. Então, quais as possibilidades de tratar essa questão de perda de cognição, né? Questões relacionadas à memória, à praxis, né? Ou seja, como eu, enquanto profissional da área de TI, posso retardar esse processo? O que eu posso fazer para isso, né? Contribuir para essa atividade, né? Para essa dinâmica. Então, a minha pesquisa é voltada para esse ponto específico. Ok, perfeito. E você, Diego, o que você destacaria da pesquisa que está desenvolvendo ou que irá desenvolver? Bom, professor, acho que o Emerson falou muito bem. Acho que um dos pontos que mais me chamou a atenção ao longo desse primeiro, segundo e agora ao longo do segundo semestre é a interdisciplinaridade. Quando eu me formei, e a partir do momento em que eu fui evoluindo na minha profissão, eu fui me especializando ou ficando cada vez mais disciplinar do que interdisciplinar. Então, eu fui afunilando a minha área de atuação. Quando eu entrei no programa, eu pude perceber o quanto isso me limita do ponto de vista acadêmico, de desenvolvimento, de atuação profissional, e o quanto eu podia agregar trazendo esse conceito para a minha atividade profissional, para a minha docência e para a minha própria pesquisa. E foi durante as aulas e tendo contato com ambas as linhas de pesquisa, e até num primeiro momento percebendo que aquilo que eu gostaria de fazer iria ser até, de certa forma, bastante disciplinar, eu consegui desenvolver um projeto no qual
eu consegui agregar essa interdisciplinaridade, conseguindo mesclar tanto uma patologia específica da minha área de atuação, que é a hiperplasia prostática, que é uma doença totalmente relacionada ao envelhecimento, que traz um prejuízo de qualidade de vida para o paciente ao longo dos anos, e tentar direcionar isso na pesquisa que estou fazendo exatamente para identificar os fatores biopsicossociais. Nós estamos conseguindo envolver processos muito além da biologia, e eu acho que isso é uma das coisas fantásticas. A minha revisão de literatura mostrou exatamente que existe essa relação e nós ainda não descobrimos, e nem o porquê. Além disso, o programa me permitiu, o estudo que estamos fazendo, que é um estudo censitário, mostra o poder do próprio programa, porque é um estudo grande, que abrange muitos outros colegas, não só o meu trabalho. Conseguimos identificar a correlação entre as pesquisas, então, aonde um colega está atuando, a gente vê que o outro colega também consegue atuar. Isso traz a questão interdisciplinar muito presente, muito forte, promove uma coesão de todo o programa. Então, mostra que nós não estamos sozinhos, você não é apenas um colega, mas sim a gente consegue atuar de forma a fortalecer, e ele te dá um campo muito grande de trabalho, de atuação na pesquisa. Isso é sensacional. Eu confesso que eu me surpreendi desenvolvendo o meu projeto. Chegamos a um ponto de ter um certo êxtase, assim, porque percebi que o programa me permitiu mudar uma visão completamente ao longo dos últimos 2 semestres. E isso, de fato, eu vou poder agregar ali na frente na minha atuação, que o mestrado, para mim, é para seguir na docência, na pesquisa, e eu acho que eu vou conseguir semear isso no futuro. Excelente. O depoimento de vocês dois, de uma certa forma, ele é ratificado por outras falas. A gente percebe muito bem quando o nosso mestrando, o nosso doutorando enxerga essa interdisciplinaridade, que é a essência, não é por nada que estamos na área interdisciplinar da CAPES. E é exatamente por isso que estamos numa área interdisciplinar. Eu gostaria de que as professoras Ana e Cleide comentassem sobre a nossa área de concentração do programa. Envelhecimento humano, saúde e sociedade. Nós estamos, como política da CAPES, formando recursos humanos. A essência de um mestrado e um doutorado é essa, formar recursos humanos. Como, Ana, Cleide, os recursos humanos formados no programa podem vir a contribuir para a busca das soluções das demandas que a sociedade está nos colocando, especialmente em relação ao envelhecimento humano. Mas, agora, olhando para um fato bem pontual, e por ser pontual, ele é um exemplo, em relação à pandemia. Como que um egresso do nosso programa, irá, a partir do seu título, buscar soluções para essas demandas? O que vocês poderiam descrever em relação a isso? Eu vou começar, Cleide, depois eu passo a palavra para você. Você pode, dialogar juntos aqui. O Emerson e o Diego falaram muito bem, né? Eles tocaram na questão central aí, que é a interdisciplinaridade, né? A gente já vem, então, há mais de uma década, né, trabalhando na interdisciplinaridade, fomentando isso dentro da instituição, né, dentro da nossa unidade, enfim, né? Por quê? Porque os problemas que são nos colocados e até mesmo a questão da pandemia, né, que nós somos arremetidos num mundo completamente diferente de uma hora para outra, né, são problemas complexos, tá? São problemas que não conseguem, né, ser resolvidos com uma área apenas de conhecimento. A gente não consegue ver, a partir de uma determinada área, a solução desse problema, né? É só a gente analisar a questão, né, da pandemia, né? Nós precisamos, então, né, que um conjunto de pesquisadores, né, juntos, né, em equipe, né, pensem
em como, né, amenizar esse problema, né, para a sociedade. Ou seja, como criar condições para que a sociedade volte a viver, né, socialmente, né, a partir de uma análise de diferentes prismas, tá? E o que o nosso programa, tá, como o Adriano questionou, auxilia nessa formação? Exatamente esse fazer pensar interdisciplinar, né? Como o Diego falou, né, a gente foi por muito tempo, e isso é algo que a nossa formação foi nos levando, a gente foi por muito tempo se tornando muito disciplinares, tá? Acabou se criando especializações das especializações das especializações, tá? E hoje, os problemas que são nos postos, eles não permitem mais isso, né? Eles permitem que tenha um olhar sobre diferentes, né, perspectivas, tá? E o nosso programa instiga os alunos, instiga os mestrandos, os doutorandos e os professores, que é, né, sempre, vamos dizer, porque a gente está aprendendo junto com todos, a todo momento, a cada novo projeto, instiga a gente a trabalhar em equipe, a gente a trabalhar em conjunto, tá, com outras áreas que a gente nem imaginava que ia se aproximar, tá? Quando a gente imaginava, por exemplo, né, que a computação ia se aproximar lá da psicologia, né, em determinada avaliação online, né? Então, a gente não tinha essa percepção, né, antigamente, né, porque houve essa especialização do conhecimento, tá? Que hoje, né, a partir da complexidade, né, acabou, né, se vendo que não é a forma a forma ideal para se resolver esses problemas. Então, Adriano, respondendo a tua pergunta, nós estamos fazendo isso há mais de uma década, tentando formar esses nossos alunos para pensar, para trabalhar de forma interdisciplinar, tá? E eu acredito, sim, que pós-pandemia os nossos alunos vão sair mais preparados ainda, né, para essa nova realidade aí que a gente está vivendo. Perfeito. Professora Cleide. Bom, a gente fica bem feliz de ouvir os nossos pós-graduandos, né, dando esses depoimentos. Sabe, Diego, quando eu escuto essa tua fala, de ver que você está instigado a saber mais, nossa, isso é todo o presente que nós do programa queremos ter e sempre, né? E isso é muito bom. Mas, assim, o primeiro passo que eu acho, em comparação de outros programas, né, que nós temos, sabem que há um crescimento em diferentes áreas, nós, sim, somos pioneiros na discussão do envelhecimento aqui no estado do Rio Grande do Sul e mesmo no Brasil, isso nós temos que destacar, mas uma característica fundamental, então, já que se entende que a nossa principal preocupação é fazer a interdisciplinaridade na prática, é um sentimento de desacomodação que o nosso profissional acaba enfrentando desde que ele chega, porque ele passa por uma série de disciplinas que proporcionam esse contato com as outras áreas, com outras disciplinas, mas também com a possibilidade de diálogo com essas outras disciplinas. E outro aspecto fundamental é que vocês já viram que a própria pandemia, ela exige que o conhecimento científico seja consolidado. Nós precisamos voltar o foco em um país que tem uma série de dificuldades, né, de desenvolver a área de ciência e tecnologia. Nós acreditamos estar contribuindo para isso. Nós precisamos fortalecer a pesquisa. E, além do fortalecimento da pesquisa como meio de ver o envelhecimento em si, é de entender ela como um campo de evidências para que nós, nas nossas formações, mesmo que eu não queira seguir carreira acadêmica ou de pesquisador, eu possa oferecer um serviço ou uma atividade qualificada para o público em que eu estou envolvida. Então, nesse sentido, nós fazemos, sim,
muitas parcerias com outras instituições do país, e nós temos uma rede de programas só de pós-graduação e de pesquisa em envelhecimento, que é a Reprint, da qual nós fazemos parte. Então, nós temos muitas parcerias, projetos interinstitucionais com financiamento de entidades nacionais, mas também parcerias internacionais. Esse no âmbito acadêmico, mas também todas as outras possibilidades na interação universidade-empresa, que se abrem, inclusive com possibilidades de colocar em prática a própria extensão. Então, somos uma universidade comunitária, temos esse compromisso, e o nosso programa, ele tem todas as condições de fortalecer a missão maior da instituição e promover eu digo, esse ferramental, essa bagagem, essa formação humana e técnica para enfrentar o futuro, que não é nada fácil. Nós sabemos que, inclusive nós falamos em aula e discutimos, né? Nós falamos muito em pandemia, mas hoje já se comenta em se tratar da pandemia como uma sindemia, porque para além do próprio problema sanitário, nós estamos vendo aflorar todas as mazelas, infelizmente, né? São mazelas de uma sociedade com desigualdades, com falta de segurança em nível social, econômico, para além do próprio sanitário. Então, são muitos os desafios e nós estamos totalmente engajados com instituições, com disciplinas, com projetos, com metodologias que oportunizem esse crescimento e essa qualificação para quem apostar no nosso programa. Muito bem. Não, é exatamente isso. Pensar que na Universidade de Passo Fundo há mais de 30 anos se pesquisa envelhecimento humano, mas olhando para uma situação muito pontual, o quanto que esse é um tema relevante e que precisa, sim, produzir conhecimento. E exatamente nesse sentido que eu gostaria de fazer um último questionamento ao Emerson e ao Diego. Vocês se sentem que estão sendo preparados para contribuir para o avanço da ciência? Eu sinto sim, porque, como citei antes, eu sou docente já há algum tempo, e sempre que eu tentei coordenar projetos de pesquisa, fui barrado pela falta do título de doutor. Então, para mim, enquanto docente e querendo ser um pesquisador, coordenador de projetos, eu necessito do título de doutor. E não é só por ter o título, eu preciso ter os conhecimentos necessários para a condução de projetos. E estes conhecimentos, eu não falo de conhecimentos técnicos, porque isto nós estamos tendo nas disciplinas, nas nossas pesquisas. Eu falo sim em exemplos de coordenação de projetos. E os docentes do programa de envelhecimento humano da UPF, eles nos trazem esses conhecimentos. Toda vez que eu pergunto ao meu orientador sobre projetos e o que ele me fala, né, são os exemplos que eu preciso. Quando eu pergunto para outros professores sobre projetos, também os exemplos que eu necessito de como conduzir um projeto. Além disso, para firmar parcerias, também há necessidade de se ter, né, a formação de doutor. Então, por ser um docente da rede pública, para fazer parcerias com a rede privada, eu vou precisar destes conhecimentos. Então, com certeza eu afirmo, né, estou tendo todos os conhecimentos, né, estou tendo toda a bagagem necessária para o que eu pretendo após a conclusão do meu doutoramento. Ok. Perfeito. Diego, o que você poderia destacar sobre isso? Eu acho que sim, eu acho que o programa... Eu sou um exemplo, acho que muito claro disso.
porque, primeiro, além da mudança de pensamento, eu acho que esse é um dos motivos, é um dos papéis da instituição, acho, quando a gente está na graduação, quando a gente vai para a pós-graduação, nós temos que conseguir ampliar a nossa capacidade de enxergar os problemas e ver aquilo que cerca os problemas. Senão eu estou vendo apenas uma linha. E o que o programa me permitiu, nesse curto período até agora do mestrado, foi conseguir mudar a minha capacidade de enxergar aquilo que me cerca. Então, para começar aí, já é uma mudança extremamente radical. Então, ele já me preparou para um processo não só acadêmico, como o Emerson também falou, também estou na docência. Então, ela me preparando para a docência, para uma docência qualificada, em que eu possa passar não só o conhecimento, mas aquilo que cerca o conhecimento, tá além disso. Então, isso eu já me sinto preparado, e acho que com o andar ainda do programa, eu ainda tenho mais um ano do programa, do mestrado, eu tenho certeza que isso vai ampliar muito mais. O título, ele é importante, eu acho que a docência ela tem que ser qualificada, e é por isso que eu estou buscando a qualificação. E o reconhecimento daqueles que veem que você está fazendo a formação numa instituição séria, num programa reconhecido, que tem um corpo docente qualificado. Isso também qualifica não só a tua formação, mas o teu currículo também. Acho que você tem que formar a tua carreira acadêmica em ambientes de qualidade de ensino, de competência, de comprometimento com a educação, e isso eu vejo a cada aula. A pandemia trouxe para a gente um desafio da aula online, da distância, e isso não impediu que o programa mantivesse a sua qualidade em passar as informações, em trazer o conhecimento, em a gente conseguir avançar nisso. Do contrário, mostrou que a gente é muito mais capaz do que a gente mesmo imaginava. Então, a pandemia traz um desafio que qualifica ainda mais o nosso programa, e eu me sinto extremamente bem preparado e recomendo muito fortemente que as pessoas sigam o caminho do aperfeiçoamento. E convido que o nosso programa está em linha isso de forma fantástica. Perfeito, excelente. Bom, nós tínhamos nos programado para fazer esse encontro e debater um pouco sobre o lançamento do edital de seleção. Eu acho que nós conseguimos alcançar um bate-papo que permite aos nossos candidatos entender o que é o nosso programa e o que nós pretendemos na condição de quem está aqui formando pesquisadores, docentes, alguém que vai fazer efetivamente a diferença a partir do seu conhecimento produzido. Agradeço demais a participação da professora Ana, coordenadora do nosso programa, da professora Cleide, do Emerson, doutorando, do Diego, mestrando, e tenho certeza que outras informações podem ser localizadas no nosso site, mas que muito mais do que uma informação documental, burocrática, hoje foi descrever um pouco de um bate-papo bem informal, aquilo que nós pretendemos na condição do programa. Agradeço a participação de todos e, como eu disse, outras informações no nosso site. Obrigado. Obrigada, gente.